Olá, meus queridos! Bem-vindos de volta à aula do 8º ano, aula de Matemática 2. E na aula de hoje a gente vai ver o capítulo 14, Diagonais de um polígono. Seguindo a mesma lógica que a gente tem traçado nesses últimos capítulos, a gente viu, em alguns capítulos atrás, a estrutura de polígonos, definições e tal, e a gente foi apresentado todos os elementos dos polígonos, beleza? E a gente veio estudando cada tipo de elemento. Para terminar, hoje a gente está vendo aí diagonais dos polígonos. Vamos ver aí algumas propriedades, como elas se comportam. Para a gente começar, vamos relembrar aí a definição de diagonais. Diagonais é o seguinte: diagonal é todo segmento de reta interna ao polígono, ou seja, ela fica da área de dentro, ligados por vértices não consecutivos. Vértices não consecutivos são vértices que não são vizinhos a um vértice que a gente tem aí como referência. Vamos ver um exemplo na prática. Agora que a gente já tem o nosso desenho aqui, a gente pode ver aqui em vermelho as diagonais, pelo menos em relação ao vértice B, né? Então aqui é o vértice B, é o polígono A, B, C, D, E, F, 6 lados. E podemos ver que se a gente ligar o segmento de reta do vértice B até o vértice D e o vértice D não são vizinhos. Quais são os vértices vizinhos a esse B aqui? O do lado aqui é o A e do outro lado é o C. Então, entre o vértice A e B e C são os lados. Eu não poderia fazer diagonais com esses caras, porque os vértices não podem ser consecutivos. Vértices não consecutivos são os vértices que não são vizinhos, tá? Então eu posso formar diagonal com B e D, posso formar com B e E, com B e F, com B somente isso, só esses três. Então o hexágono possui 3 diagonais para cada vértice, certo? E esta definição aparece nos demais polígonos da mesma forma. Agora que a gente já relembrou qual é a definição de diagonais, vamos entender como as diagonais funcionam nos polígonos de acordo aí com a sua quantidade de lados. Porque dependendo da sua quantidade de lados, vai influenciar como as diagonais vão se comportar, beleza? Vamos ver primeiro como cada vértice se relaciona com as diagonais de um polígono. A gente só vai ver agora a quantidade de diagonais de cada vértice, beleza? Olha só. Bom, vendo aí quantidade de diagonais para cada vértice, vamos estudar primeiro o triângulo. Bom, o triângulo, quantos lados tem o triângulo? Tem 3 lados, beleza. Triângulo, 3 lados, fácil. Agora, quantas diagonais para cada vértice a gente tem? Vamos ver aqui. Bom, se a gente pensar aqui no triângulo ABC, no vértice B, eu posso fazer diagonal do B com o vértice A? Não posso, porque logo após o vértice B, eu possuo o próprio A. Eles são vizinhos, eles são consecutivos. Bom, não dá para fazer com A, então vamos tentar com C. B, fazer diagonal com C, eu posso? Também não posso, porque o C, vértice C, ele é consecutivo do vértice B. Então, se eu fosse tentar ligar o segmento BC, eu não faria uma diagonal, eu teria o próprio lado, tá? Então, com o vértice B, eu não formo nenhuma diagonal. Vamos tentar com o vértice A. Posso fazer diagonal A e B? Não posso, porque eles são consecutivos. A e C, também não. Então, no caso do triângulo, eu não consigo fazer nenhuma diagonal. O triângulo não possui nenhuma diagonal. Então, diagonais por vértice, 0. Nenhuma diagonal por vértice. Beleza? Isso aí a gente está tentando entender. Quantidade de diagonais para cada vérticezinho. Beleza? Próximo. Quadrilátero. Beleza, está melhorando. Quantos lados tem o quadrilátero? Quadrilátero, 4 lados, por favor. Ok. Agora, quantas diagonais por vértice nós temos? Vamos pensar aqui no vértice A. O vértice A pode fazer diagonal com o B? Não dá, porque eles são consecutivos.
O outro consecutivo do A é o D. Então, A e D também não podem ser diagonais. Entretanto, eu posso fazer diagonal A e C, né? Porque o C, ele não é consecutivo do A, ele não é vizinho, ele está do outro lado do polígono. Então, eu posso fazer diagonal com ele. Ótimo. Então, aqui, ó, diagonal AC. Beleza. Eu posso fazer outra diagonal aí com o A? Não, não posso. É a única diagonal com o vértice A que eu posso fazer. Posso fazer também com o vértice B? Posso, claro que eu posso. Ó, aqui, ó, eu posso ligar o B com o D. Tá? Eu posso fazer essa ligação também. Mas e o vértice C e D? Atenção, a diagonal que vale na ida, por exemplo, a diagonal aqui AC, é a mesma coisa que a diagonal CA. Ou seja, este segmento de reta, esta diagonal, vale tanto na ida quanto na volta. É a mesma coisa. Então, quando a gente contabiliza essa diagonal, vale para dois vértices. Então cada diagonal vale para a combinação de dois vértices, tanto AC quanto CA. Isso é importante, a gente vai usar isso mais tarde. Então, diagonais por cada vértice. Uma. Cada vértice possui apenas uma diagonal. Então aqui, ó, diagonais por vértice do quadrilátero, um só. Tá? Isso para cada vértice. Depois a gente vai ver a quantidade total de diagonais dos polígonos. Mas é só mais para o final. Próximo aqui, pentágono. Pentágono, 5 lados. A tabelinha de prefixo que eu passei. Então, 5 lados. Vamos ver aí, tentar pegar aqui o vértice A. Com quem que ele faz diagonal? Bom, os vizinhos do A são os vértices E e vértice B. Eu não posso fazer nenhuma diagonal com esses caras. Mas eu posso fazer diagonal com quem? A e C, que está bem aqui embaixo. Então, A e C eu posso fazer diagonal. Tranquilamente. Mas quem que eu posso fazer diagonal com A? Ora, posso fazer aqui com D, porque eles não são vizinhos. Eles não são consecutivos. Então, eu posso fazer uma diagonal tranquilamente. Posso fazer outra diagonal com A? Negativo. Não tenho mais nenhum vértice com quem eu posso fazer diagonal com A. Lembrando que o segmento de reta AC, aqui, ó, é igual ao segmento de reta CA. Então, aqui o segmento de reta AD é igual ao segmento de reta DA. Beleza? Vale na ida e vale na volta. O vértice A até o vértice D forma esta diagonal, esta linha. A diagonal partindo do D também é a mesma linha. Então tá, uma linha vale para dois vértices. Serve também para o E. Eu posso fazer diagonal aqui usando o E, fazendo com B, fazendo com C. Posso fazer diagonal com B, fazendo aqui com o E, com o D. Posso fazer com o C, fazendo o A, fazendo o E. Eu posso ir construindo todas as diagonais a partir de cada vértice. Percebam uma coisa. Percebam a relação entre a quantidade de lados, né? Aqui é o nosso N, número de lados, né? Número de lados aqui é N, com a quantidade de diagonais. Se eu tenho um triângulo, 3 lados, nenhuma diagonal por vértice. Se eu tenho um quadrilátero, 4 lados, eu tenho uma. Se eu tenho um pentágono com 5 lados, eu tenho 2 diagonais. Tem uma relação entre esses números, não é? Qual que é a regra? A gente viu também no primeiro exemplo, quando eu dei definição de diagonais, que o meu hexágono, aquele vértice que eu destaquei, ele possuía 3 diagonais. Então, 6 lados, 3 diagonais. Se eu tivesse um heptágono, eu teria 4 diagonais por cada vértice. Então, como é que vai ficar? A lógica fica desse jeito, ó. Eu tenho que a quantidade de diagonais de cada vértice, então, ó, diagonais de cada vértice, DV, é igual. O que a gente percebeu? Que se eu pegar a quantidade de lados, N, então se eu pegar a quantidade de lados, N, e subtrair 3, eu consigo descobrir a quantidade de diagonais de cada vértice. Vimos ali o triângulo. O triângulo eu tinha 3 lados. 3 menos 3 dá 0, nenhuma diagonal por vértice. Quadrilátero, 4 lados. 4 menos 3,
uma diagonal por vértice. Pentágono, 5 lados. 5 menos 3, 2 diagonais por vértice. Então, a fórmula de diagonais para cada vértice é n menos 3. Só isso. Esta é a fórmula de diagonais para cada vértice. Beleza? Exemplo aí. Vamos ver um exemplo. Então, temos aqui agora um exemplozinho de leve, né? Determine a quantidade de diagonais de cada vértice dos polígonos abaixo. Então, temos dois polígonos aqui, A e B. O polígono A é um dodecágono. Dodecágono é importante saber a nomenclatura. Ele tem 12 lados. E temos o icoságono. Icoságono tem quantos lados? A gente já viu ele já. Ele tem 20 lados. Dodecágono 12 e icoságono 20 lados. Vamos determinar a quantidade de diagonais para cada vértice aí. Então, letra A, icoságono, perdão, a letra A é o dodecágono, 12 lados. Então, na letra A, o meu N vale quanto? Dodecágono, 12 lados, então o meu N é 12. Usando a fórmula, né? Diagonais de cada vértice é a quantidade de lados menos 3. Então, a quantidade de diagonais para cada vértice do dodecágono é 12 menos 3. Quanto que vai dar isso aqui? A diagonais de cada vérticezinho vai dar 9. Eu tenho 9 diagonais. Essa é a quantidade de diagonais. Olha só. Se eu tenho um dodecágono, polígono com 12 lados, se eu pegar um vérticezinho dele e começar a distribuir as diagonais, eu vou ter 9 diagonais para esse vérticezinho. Se eu pegar um outro vértice e distribuir também, eu vou ter mais 9. E por aí vai. Beleza? E na letra B, temos o nosso icoságono, 20 lados. Então, 20 lados. Meu 20 é o valor do N. A formulazinha, deve é N menos 3. Então, quantidade de diagonais vai ser 20 menos 3. Então, 20 menos 3 vai dar 17. 17 diagonais para o meu icoságono. Percebam que o número aumentou bastante, né? Eu tenho aqui, para 12 lados, o polígono, 9 diagonais para cada vértice. E se eu tenho aqui um icoságono, um polígono com 20, eu tenho aí 17 diagonais. Esse número cresce. Se eu tenho um polígono de 50 lados, eu vou ter aí 47 diagonais para cada vérticezinho. Se eu tenho um polígono de 1000 lados, por aí vai. Esse número cresce à vontade. Mas lógico que a gente não trabalha em nenhum polígono tão grande assim. Agora a gente vai aprender a calcular a quantidade de diagonais totais de um polígono. Até agora a gente só aprendeu como calcular a quantidade de diagonais de um vértice. Agora vamos aprender na prática como a gente calcula o total. Ou seja, a gente pega cada quantidade de cada vértice e depois soma tudo. Beleza? Então vamos aí voltar com o nosso hexágono, igual lá no início da aula, e determinar a quantidade de diagonais desse cara aqui. Partindo desse cara, a gente consegue expandir para qualquer polígono. Beleza? Então temos um hexágono aqui, um hexágono irregular, os lados não são todos iguais, porque esta matéria não vale só para os polígonos regulares, vale para qualquer polígono. Beleza? Então, primeiro vamos traçar a quantidade de diagonais para cada vérticezinho aqui. Vamos começar do A, não é? A gente já sabe que esse polígono aqui, o hexágono, tem 6 lados. Se ele tem 6 lados, é só subtrair 3 para saber quanto que vale cada diagonal aqui de cada vértice, a quantidade de cada um deles. Então, 6 menos 3 é o próprio 3. Então, cada vérticezinho vai ter 3 diagonais. Vamos fazer isso para todos. Então, temos aqui vértice A. Eu posso fazer aqui, ligar o vértice A no vértice E, certo? Liguei aqui, vértice A no vértice E. Falta ligar agora aonde? A no vértice D, né? Porque eles não são vizinhos. Não posso ligar o A nem no F nem no B.
Então eu posso ligar no A e no D. Posso ligar agora A e C. Beleza, fiz isso para o A. Vou fazer agora para todos os outros vértices. Vamos fazer para o B. B e D. B e E. B e F. Beleza? Vou dar uma acelerada porque isso daqui vai demorar bastante. Agora a gente tem aqui traçado todas as diagonais do nosso hexágono. Fica esse desenho aí lindo, bonito, maravilhoso. Como que a gente sabe agora a quantidade total de diagonais? É só contar cada um, né? Se cada vértice tem 3 diagonais, ó, vai ficar o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Teriam 18 diagonais. Entretanto, a gente sabe que quando a gente conta, por exemplo, aqui, as diagonais do vértice D, elas se coincidem, por exemplo, com as diagonais aqui com o vértice B e coincide com a diagonal no vértice A, que, como eu falei para vocês, vale na ida e vale na volta. Então, se a gente fizer esse mecanismo de traçar todas as diagonais e contar cada facho que está saindo aqui de cada vértice, a gente vai acabar contando o dobro das diagonais que realmente existem. Ou seja, a gente vai acabar contando o dobro de segmentos de reta que existem no nosso polígono. Então, como eu contei aqui 18, na verdade eu contei repetido, né? Então, se eu contei 18, eu tenho que considerar a metade. São 9 diagonais. O hexágono regular possui 9 diagonais. Mas eu vou ficar fazendo isso para todo polígono? Se aparecer um polígono aí de 50 lados, como é que eu vou fazer essa bagaça toda aqui? Tem um método muito mais prático. Mas André, que método é esse mais prático para calcular as diagonais? Vamos relembrar aqui o raciocínio. Bom, partindo de cada vértice aí, eu tenho a quantidade de diagonais aí dependendo da quantidade de lados. Beleza? Só que, como eu tenho um hexágono e essas quantidades, foram se repetindo pela quantidade de vértices, ora, a quantidade de vértices é a mesma quantidade de lados. Ou seja, eu vou ter que multiplicar a quantidade de diagonais que saem de cada vértice pela quantidade de lados. Então, o hexágono aqui, eu teria que multiplicar a quantidade de n-3 vezes 6, porque é um hexágono. Só que, fazendo isso, eu contaria repetido. Como eu falei para vocês, eu contei aqui isolado, deu 18 pontinhos. Só que, na verdade, são 9 diagonais, metade do valor. Traduzindo isso tudo na linguagem matemática, diz que quantidade de diagonais é determinado por aquela fórmula que a gente viu de cada um, certo? Ou seja, n-3. Beleza. Só que isso se repete quantas vezes? Se eu tenho um polígono de n lados, ele vai se repetir pela mesma quantidade de lados. Então, ó, n-3 vezes n. Mas se a gente só fizer isso, eu vou ter o dobro das diagonais. Então, eu tenho que compensar esta quantidade a mais que eu estou contando na fórmula. Pera, se eu estou contando o dobro, é só pegar na fórmula e dividir por 2. Acabamos de construir juntos aí a fórmula de quantidade de diagonais de qualquer polígono. Diagonais de qualquer polígono é n-3 vezes n dividido por 2. Lembrando que sempre, né, n é igual a número de lados, tá, galera? Número de lados. Beleza? Bem fácil. É a quantidade de diagonais de cada vértice multiplicado pela quantidade de lados
e dividido por 2. Simples. Vamos ver os exemplos. Temos aqui agora, então, alguns exemplos na aplicação da quantidade de diagonais do polígono. Diagonais totais, beleza? Então, vamos determinar as diagonais dos polígonos abaixo. A, B, C e D. Temos aqui, primeiro, o A, o hexágono. O A, a letra A, temos que calcular a quantidade de diagonais do hexágono. E como é um hexágono, ele tem quantos lados? 6 lados. Então, 6 é o valor do meu N. Como é que vai ficar na fórmula? A fórmula é D, diagonais, é igual a N vezes N menos 3, fecha parênteses, dividido por 2, correto? Substituindo, vai ficar D igual. Quem é o meu N? No hexágono, 6. 6 que multiplica 6 menos 3, dividido por 2. Quanto que vai dar isso aqui? 6 menos 3, 3. Então vai ficar 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3 dividido por 2 é 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 é 9. A gente já sabia a quantidade deste cara, porque a gente já tinha calculado na mão, no braço. Mas aí a gente vê a aplicação da fórmula como é bem melhor. Como ele é um polígono com número de lados um pouco reduzido, somente 6, é mais tranquilo. Mas agora aqui, dodecágono, o dodecágono, se a gente fosse contar no braço, seria mais complicado, Então vamos lá. Fórmula é D igual N vezes N menos 3. Quem que é N no dodecágono? O dodecágono, polígono de 12 lados. Então 12 é igual ao meu N. Então vai ficar aqui 12 vezes N menos 3. 12 menos 3. Dividido por 2. Fazendo as continhas, vai ficar 12 vezes 12 menos 3, 9. Divide por 2. Eu posso simplificar esse 12 com esse 2. Certo? 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 9 resulta em 54. Olha a quantidade de diagonais. Eu dobrei a quantidade de lados, O primeiro polígono tinha 6 lados, o segundo tinha 12. Dobrei a quantidade de lados, olha o que aconteceu com a quantidade de diagonais. Aumentou muito, certo? Letra C, icoságono. A gente também já conhece o icoságono, ele é um polígono de 20 lados. 20 lados, então o meu N é igual ao 20. Então, aqui, D, quantidade de diagonais, é igual a N vezes N menos 3, no caso o N é 20. Então vai ser 20 vezes 20 menos 3, dividido por 2, igual 20 menos 3, 17. Então é 20 vezes 17, dividido por 2. Isso é mole, hein? 20 dividido por 2 dá 10. Então aqui é 10. 10 vezes 17 vai dar 170 diagonais. O meu icoságono, polígono de 20 lados, tem 170 diagonais. E por último, um cara aqui bem bacana para a gente ver como é que ele funciona, Triângulo. A gente viu na parte passada que a gente já sabe que ele não tem diagonal nenhuma. Mas como é que fica na fórmula? É curioso a gente ver, Então a letra D, para terminar, D, quantidade de diagonais do triângulo. O triângulo, pelo amor de Deus, tem 3 lados. Então, meu N é igual a 3. Então, aqui vai ser D é igual a N, que é 3 vezes N menos 3, ou seja, 3 menos 3. Essa é a quantidade de lados e esse aqui é o 3 da fórmula. Dividido por 2. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 3 menos 3, 0. Então, é 3 vezes 0 dividido por 2. Ué, 3 vezes 0 é 0. Então, é 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 é 0. Então, o meu triângulo tem 0 diagonais. Hexágono, 9 diagonais. Dodecágono, 12 lados, 54 diagonais. Icoságono, 170. E triângulo, nenhuma diagonal. Aqui é a aplicação de algumas diagonais de alguns polígonos aí conhecidos que a gente já trabalhou. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa foi a matéria aí do capítulo 14 do 8º ano. E a gente encerra nesse capítulo 14
o básico dos conteúdos de polígonos. Polígonos assim em geral, né? Propriedades que são aplicáveis a qualquer tipo de polígono. Temos aí várias outras propriedades que são aplicáveis apenas a triângulos, apenas a quadriláteros e por aí vai, tá bom? Mas essas que a gente viu até agora são para todos os polígonos, beleza? Tem as restrições de polígonos regulares e para qualquer outro polígono. Aí vocês devem prestar atenção aonde cabe cada fórmula, beleza? Novamente, espero que tenham gostado e um beijo.